Olá pessoal, vamos tratar na aula de hoje do princípio da anterioridade do exercício financeiro. Para tratar desse tema tão importante, eu gostaria de sugerir a seguinte questão provocadora. Quais são as exceções ao princípio da anterioridade do exercício financeiro previstas? Quais são as exceções à anterioridade do exercício financeiro previstas na Constituição de 88? Você sabe quais são essas exceções? Você sabia que esse tema é muito importante em todos os concursos públicos da área jurídica? Bom, de acordo com o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição de 88, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos, ou melhor, cobrar tributos, letra B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os houver instituído ou majorado, da lei que os instituiu ou aumentou. Desse dispositivo, nós destacamos no texto constitucional alguns pontos bastante relevantes. O primeiro deles é a questão do exercício financeiro. Vale destacar aqui que exercício financeiro no Brasil confunde-se com ano civil. O que significa isso? Significa que o exercício financeiro vai do dia 1º de janeiro até o dia 31/12. Então é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano em que tiver sido publicada a lei que os houver instituído ou majorado. A segunda observação em relação a esse dispositivo é que a Constituição de 88 fala em publicação da lei. Ao contrário do que ocorre na anterioridade, em que a Constituição fala que a lei tem que estar em vigor para que ela possa aplicar, para que ela possa alcançar os fatos geradores que ocorram dali para frente, aqui eu preciso da publicação da lei. Então eu preciso que a lei seja publicada, que a lei entre em vigor, só que não basta que a lei seja publicada e que a lei entre em vigor. A lei tem que ser publicada no exercício financeiro anterior, em um determinado ano, para que ela seja aplicada no ano seguinte. Isso significa, por exemplo, que a lei tem que ser aplicada no ano de 2019 para que ela possa ser aplicada, para que ela possa incidir sobre fatos que ocorram em 2020. Que ela tem que ser publicada em 2020 para que ela possa alcançar fatos ocorridos em 2021 e assim por diante. Bom, publicada a lei precisa estar também em vigor. Então, quando eu conjugo a irretroatividade com a anterioridade, eu passo a ter uma garantia em relação ao passado, a lei não alcança fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor, e também uma garantia mínima de tempo para o futuro. A lei não vai alcançar fatos que ocorram no mesmo ano em que ela foi publicada. Então, além de não alcançar fatos ocorridos no passado, a lei tributária também não pode alcançar fatos que ocorram no mesmo ano em que ela foi publicada. Se a lei aumentar, se a lei instituir ou aumentar um tributo, ela não vai poder alcançar fatos ocorridos no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro em que ela tiver sido publicada. Obviamente, mais um destaque que eu coloquei no texto constitucional para vocês, lei que os houver instituído ou aumentado ou majorado. Isso vale para as hipóteses de instituição ou aumento de tributo. Ocorrendo a instituição ou aumento de tributo em um determinado ano, essa lei só vai alcançar fatos, só vai incidir sobre fatos que ocorram no ano seguinte. Então, essas são observações importantes aí, iniciais sobre o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição de 88. Exceções à anterioridade do exercício financeiro. Embora o princípio da anterioridade seja um princípio bastante importante, vinculado à ideia de segurança jurídica, cabe destacar que há exceções previstas no texto constitucional no que diz respeito à aplicação desse princípio. A primeira delas, colocada nesse material disponibilizado para vocês, diz respeito ao artigo 195, parágrafo 6º, que fala das contribuições para a Seguridade Social. O artigo 150, parágrafo 1º, ele fala dos impostos que não observam anterioridade. Artigo 154, inciso 2, 148, inciso 1, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, e a emenda 33, que trouxe novas exceções. Vamos analisar cada uma dessas hipóteses. O artigo 195, parágrafo 6º da Constituição de 1988, ele estabelece uma regra específica aplicável às contribuições da Seguridade Social. Segundo esse artigo 195,
parágrafo 6º, as contribuições sociais da Seguridade Social não poderão incidir sobre fatos que ocorram antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Então vejam, enquanto a anterioridade do exercício financeiro, previsto no artigo 153b, fala em exercício financeiro, ano civil, para as contribuições à Seguridade Social, eu tenho uma regra específica, aplicando-se para elas apenas a anterioridade nonagesimal. Eu não preciso esperar o próximo ano, basta que eu espere os 90 dias, em hipótese de instituição ou modificação. Um outro tema importante aqui é que, em relação ao artigo 195, parágrafo 6º, a palavra modificação já causou alguma celeuma, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Modificação do artigo 195, parágrafo 6º, deve ser entendida como majoração. Não é qualquer modificação que só vale para daqui a 90 dias. São as modificações que importam tornar o tributo mais gravoso, mais oneroso, mais pesado para o contribuinte. Em última análise, assim como ocorre nos tributos de maneira geral, eu preciso ter instituição ou aumento ou majoração de tributo. No caso dos tributos em geral, eu tenho a regra da anterioridade do exercício financeiro, que hoje é acumulada com a regra da anterioridade dos 90 dias do 153C, e em relação às contribuições à Seguridade Social, eu tenho apenas a anterioridade nonagesimal, os 90 dias previstos no artigo 195, parágrafo 6º. Além dessa exceção relativa às contribuições à Seguridade Social, nós temos ainda as exceções relativas aos impostos federais, as exceções previstas no artigo 150, parágrafo 1º, em relação ao imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI e IOF, ou seja, 4 impostos federais, IE, IPI e IOF, o tributo, quando houver a lei que instituir ou majorar tais tributos, não precisará observar o princípio da anterioridade do exercício financeiro, ou seja, é possível que eu tenha a instituição ou majoração desses tributos, tendo em vista o seu caráter extrafiscal, e a aplicação dessa lei já no mesmo ano em que ocorrer essa majoração. Nesse caso, o fundamento para se excepcionar aqui a segurança jurídica, o fundamento para se excepcionar aqui a anterioridade do exercício financeiro é a extrafiscalidade. Esses tributos vão regular a política cambial, o comércio exterior. O IPI é seletivo em função da essencialidade do produto, e essa própria essencialidade é flutuante, ela varia no tempo e no espaço. E também o IOF, que é o Imposto sobre Operações de Câmbio, Crédito, Seguro ou relativa a títulos e valores mobiliários, também é um tributo com caráter acentuadamente extrafiscal e, portanto, o Poder Executivo pode intervir, pode inclusive alterar as alíquotas desses tributos e não precisará observar a anterioridade do exercício financeiro. No artigo 154, inciso 2, nós temos uma outra exceção que diz respeito à guerra externa ou sua iminência. Na hipótese de guerra externa ou sua iminência, a União pode instituir imposto extraordinário de guerra, compreendido ou não em sua competência tributária, em relação a situações compreendidas ou não em sua competência tributária. Nesse caso da guerra externa ou da iminência de uma guerra externa, também não vai ser necessário aguardar o próximo exercício financeiro para que esse tributo possa incidir e ser cobrado. Por que nesse caso não precisa esperar o próximo exercício financeiro? Tanto nessa hipótese do artigo 154, inciso 2, quanto na hipótese do 148, inciso 1, empréstimo compulsório, no caso de guerra externa ou sua iminência, e na hipótese de calamidade pública, nessas hipóteses eu não tenho que observar a anterioridade porque há uma urgência, uma necessidade premente de arrecadação para fazer frente aos custos da guerra, aos custos que vem a partir da calamidade pública. Então, enquanto no caso 150, parágrafo 1º, a não observância da anterioridade decorre da extrafiscalidade, na hipótese do 154, inciso 2, e do 148, inciso 1, imposto extraordinário de guerra, e empréstimo compulsório, no caso de guerra ou calamidade pública, a não observância da anterioridade, ela está relacionada à necessidade premente, à necessidade urgente de arrecadação. Outra exceção foi criada pela emenda 33 de 2001, que excepcionou a aplicação do princípio da anterioridade do exercício financeiro em relação a CID, incidentes sobre petróleo, gás natural,
derivados e álcool combustível e derivados, e também ao ICMS incidente sobre combustíveis. Nessa hipótese, as alíquotas podem ser reduzidas e reestabelecidas e não precisarão observar também essa anterioridade do exercício financeiro. A emenda constitucional número 3 de 93, que no artigo 2º autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em vício de inconstitucionalidade, ao dispor no parágrafo 2º desse dispositivo que, quanto a tal tributo, não se aplica o artigo 153b e 6 da Constituição, porque desse modo violou os seguintes princípios e normas imutáveis: o princípio da anterioridade, que é uma garantia individual do contribuinte. Eu quis colocar esse julgado aqui na sequência porque ele é bastante relevante para nós. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade é uma garantia do contribuinte. Ou seja, se eu tiver uma emenda que suprima a anterioridade tributária, essa emenda viola cláusula pétrea, ou pode violar uma cláusula pétrea. E aí vem a seguinte pergunta: será que a emenda 33 de 2001, que estabeleceu novas exceções à anterioridade, violou também cláusulas pétreas, assim como essa exceção do IPMF? Vamos analisar a emenda 33 de 2001. Esse dispositivo diz o seguinte: no caso do ICMS, incidente sobre combustíveis, as alíquotas poderão ser reduzidas e reestabelecidas, já há aqui uma exceção à legalidade, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b, exceção à anterioridade. No caso da CID Combustíveis, artigo 177, parágrafo 4º 1b, a lei que instituir a contribuição de intervenção do domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e de seus derivados e álcool combustível, deverá atender aos seguintes requisitos: a alíquota poderá ser reduzida e reestabelecida por ato do Poder Executivo, exceção à legalidade, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Então nós temos aqui duas exceções, a legalidade e a anterioridade. A legalidade porque essa alíquota relativa ao ICMS combustíveis vai ser estabelecida mediante deliberação dos estados no âmbito do CONFAS e elas poderão ser reduzidas e reestabelecidas sem que seja necessário observar a anterioridade do exercício financeiro. A CID Combustíveis foi instituída por uma lei federal e essa lei federal permite que o Poder Executivo reduza e reestabeleça as alíquotas sem necessidade de observar a anterioridade do exercício financeiro. E aí vem a seguinte indagação: essas duas novas exceções, assim como a exceção criada pela emenda 3 de 1993, que excepcionou a aplicação do princípio da anterioridade em relação ao IPMF, que era o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, violou também, a emenda 33 de 2001, violou também violou também cláusulas pétreas, violou também direitos e garantias individuais ao afastar a anterioridade. É importante fazer um seguinte comentário aqui. É importante traçar uma seguinte diferenciação aqui. No caso do IPMF, ele seria instituído e cobrado no mesmo ano, sem qualquer justificativa para tanto. Nesses casos do ICMS e da CID incidente sobre combustíveis, há uma justificativa extrafiscal para a flutuação das alíquotas. Então, a meu ver, essa justificativa traz aqui um importante distinguish, uma importante diferenciação entre o primeiro caso, que foi do IPMF e da anterioridade tributária. De qualquer forma, não há uma posição definitiva, não há uma posição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, mas para fim de prova, de concurso público, né, quando você for fazer a sua prova, você vai botar lá que existem essas exceções criadas pela emenda 33 de 2001 e elas vêm sendo aplicadas. Não dá para falar que elas são inconstitucionais, porque não houve uma declaração nesse sentido por parte do Supremo Tribunal Federal. Tema importante. De acordo com a emenda 32 de 2001, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto o imposto sobre a importação, o imposto sobre a exportação, o IOF e o IPI e o imposto extraordinário de guerra, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, só produzirá efeitos no ano seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que ela foi editada. O que está dizendo aqui o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, na redação dada pela emenda 32 de 2001?
Está dizendo que se eu tiver a instituição ou majoração de um imposto por medida provisória, essa medida provisória vai ter que ser convertida em lei e só no ano seguinte àquele em que houver a conversão em lei é que essa medida provisória passará a produzir efeitos. Vejam que isso não vai se aplicar para o imposto sobre importação, não vai se aplicar para o imposto sobre exportação, não vai se aplicar para o IPI, não vai se aplicar para o IOF, não vai se aplicar para o imposto extraordinário de guerra. Por quê? Porque são impostos federais, em relação aos quais já não se observa a anterioridade do exercício financeiro. Então também não se observaria aqui em relação à medida provisória. Mas ainda assim, nós poderíamos discutir nesses casos se a produção de efeitos seria imediato ou a partir da conversão. O artigo 62 traz inúmeras discussões. Primeiro, nesses casos em que há exceções, a aplicação seria imediata ou a partir da conversão em lei? Porque, vejam, eu posso considerar que a produção de efeitos vai se dar a partir da conversão em lei, sem precisar esperar o próximo exercício financeiro contado dessa conversão. Ou eu posso considerar, conforme a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal, que a partir da publicação da medida provisória já seria possível cobrar a majoração ou cobrar o tributo que foi criado ou majorado pela MP. A segunda questão que se coloca aqui é saber se esse artigo 62, parágrafo 2º, aplica-se apenas aos impostos ou se ele é aplicável também às demais espécies tributárias. E aqui, embora boa parte da doutrina afirme que deve ser aplicado também para as demais espécies tributárias, cabe ressaltar que, para fins de prova objetiva, marcar a primeira fase, o dispositivo fala apenas em impostos, de forma que alguns autores sustentam que para os demais espécies tributárias, para os demais tributos, deve ser aplicada a jurisprudência clássica do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para as demais hipóteses, valeria a publicação da medida provisória, não seria necessária a conversão da medida provisória em lei para o cômputo da anterioridade tributária. Dito isso, mas não há, só antes de encerrar, não há uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre os sistemas, de forma que vale a pena numa prova objetiva ficar mais atrelado aqui, mais preso aqui ao texto legal. Dito isso, nós encerramos essa abordagem do princípio da anterioridade do exercício financeiro e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro.